E agora, será obrigatório apresentar visto de estudante para os brasileiros estudarem na Argentina? E é verdade que tem brasileiros sendo barrados na imigração do aeroporto e estão tendo que retornar ao Brasil? Bom, isso e muito mais eu vou te esclarecer tudo agora, então assiste até o final. E aí, futuros universitários, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, sou representante aqui do YouTube do canal da Intercâmbio Medicina, assessoria responsável por te ajudar em tudo aquilo que você precisa saber sobre estudar e viver na Argentina. E o assunto de hoje é justamente toda essa polêmica por trás desses alunos, desses estudantes que estão tentando ingressar na Argentina e não estão conseguindo. Isso sim é uma verdade. Tem uma semana que isso está acontecendo e eu vou explicar para vocês todo o desenrolar, como que começou, como que estamos agora, exemplos de situações e como que você faz para você se preparar, as recomendações da assessoria, tá bom? Isso e muito mais agora nesse vídeo. Por coincidência, uma semana atrás exatamente eu postei um vídeo de imigração. E de noite já começou esse babado dos brasileiros não conseguirem entrar, tá? Então agora eu quero atualizar vocês mais uma vez com relação a esse tema. Mas também seria interessante você assistir esse outro, porque eu dou várias recomendações com relação à sua viagem do Brasil para a Argentina. Mas agora eu quero falar mais que tudo da entrevista no aeroporto, da entrevista imigratória, né? As suas possibilidades de resposta e as suas possibilidades de perguntas ali, tá? Que é nesse momento que muita gente ali tá tendo alguns tipos de problemas. Vale ressaltar que não é uma perseguição contra os brasileiros, eles não são os únicos, tá? E sim estrangeiros que estão tentando ingressar aqui para estudar e na hora de fazer a entrevista imigratória, falam coisas que não correspondem com aquilo que é mostrado e tudo mais. O que acontece? A imigração está sendo um pouco mais rigorosa nas perguntas, então aquilo que você fala tem que ter a ver com aquilo que você apresenta de documentação. Quando eles fazem essa análise, tem que ter coerência. Então algumas pessoas estão sendo barradas, por exemplo, que vêm com a finalidade de estudar, só que falam que vêm com a finalidade de turismo e não conseguem provar isso, então eles alegam que seriam falsos turistas. Também tem situações de pessoas que vêm para estudar e que apresentam as documentações, mas faltam algumas documentações e em alguns casos também estão exigindo o visto de estudante. Porém, por que eu digo em alguns casos? Porque isso não está acontecendo na totalidade dos casos, tá? Como é algo novo, não teve ainda uma nota oficial do governo, é algo interno ali da imigração, tem alguns oficiais que estão exigindo e outros não. Então tem pessoas que estão tendo ali realmente algumas complicações para ingressar e outros que não estão respondendo nenhum tipo de pergunta e estão entrando imediatamente. Pode ser o seu caso também, ou deles te fazerem várias perguntas, ou não, mas a gente está aqui para te preparar para todas as opções. Tem uma semana que isso está acontecendo, na nossa assessoria na Intercâmbio Medicina até agora ninguém retornou ao Brasil, todo mundo que veio ingressou, só tivemos 2 assessorados ali que tiveram um pouquinho de complicação na hora de passar na imigração, e aí a nossa empresa teve que intervir, né? A nossa equipe entrou ali em contato, interviu e eles conseguiram entrar no país, tá? Porém, já sabemos de outros casos de pessoas que não conseguiram, mas a nossa empresa até esse momento, nada. Tá? Mas a gente está aqui para trazer informação de qualquer forma para vocês. Mas vamos para o contexto agora de visto de estudante, que tem sido uma grande preocupação de vocês, tá? Temos vários contextos com relação a isso, de oficiais exigindo visto de estudante e de oficiais não exigindo visto de estudante, tá? Calma que eu vou explicar para vocês. Primeiro de tudo, no site do governo já é previsto que seja exigido um visto de estudante, porém nunca de fato foi necessário. Muitos brasileiros durante todo esse tempo vinham para estudar, falavam que vinham para estudar e nunca tiveram problemas com relação a isso, de perguntar, e aí, você tem visto de estudante? E vale ressaltar que isso também aconteceu com relação ao espanhol. Também era previsto pela universidade que estudantes estrangeiros tivessem que ter certificado de espanhol para ingressar nas universidades. Porém, durante muito tempo isso não foi exigido. E, de repente, eles começaram a exigir. Tanto que hoje, para você que quer estudar aqui, você precisa ter um certificado de reconhecimento internacional de aprovação ali no seu espanhol, no nível específico para cada faculdade, um tipo de certificado para cada faculdade, enfim, se você quer entender um pouco mais sobre isso, tem vídeo no canal só sobre certificado de espanhol, então não perca de ficar atualizado. Então, antigamente também isso aconteceu, estava previsto, mas não era exigido, de repente eles começaram a exigir. Tá? Então é mais ou menos isso que está acontecendo agora. Também era previsto, não era exigido e agora eles estão começando a exigir. Porém, ainda não saiu uma nota oficial do governo. Por isso que tem alguns oficiais que estão exigindo e outros não. E vale ressaltar uma coisa muito importante também, gente. Visto de estudante é um trâmite a mais, é um trâmite normal que você faz para você estudar fora,
e vários outros países. Não se limite por conta do visto de estudante, porque se você for para outros países, é um trâmite também que vai ser necessário, tá bom? Vou trazer alguns exemplos para vocês agora com relação a essas perguntas relacionadas ali na imigração com relação ao visto de estudante, tá? Que a comunidade brasileira é grande aqui e a gente se comunica e cada um vai compartilhando suas experiências. Então a gente entrou em contato com algumas pessoas, né, justamente para saber a experiência de cada um, o que está acontecendo e tal, de pessoas que, por exemplo, falaram que era turista, mas que na verdade ela vinha com o objetivo de estudar. E colocaram lá como falso turista. E aí que quando a pessoa falou que vinha para estudar, que permitiram a pessoa ingressar no país. E aí apresentou convalidação, certificado, inscrição da faculdade e tudo mais, não pediram visto de estudante. Mas também teve gente que de imediato falou que era para estudar e que apresentou as documentações, mas aí falaram, cadê o visto de estudante? Então já dá para você entender que temos essas duas possibilidades aí acontecendo, tá bom? Então pode ser exigido, pode ser que não, pode ser que nem te perguntem nada, a gente tá aqui para preparar vocês para todas as possibilidades. A nossa recomendação é não mentir, entendeu? Fale a verdade. Essa é a nossa principal recomendação, tá bom? E tenta provar aquilo que você tá falando, isso é muito importante. Então você apresenta documentação da onde você vai ficar, documentação da faculdade, convalidação, tudo isso é muito importante para embasar aquilo que você está falando. Outra coisa, se você vier como turista, uma coisa muito importante, você precisaria não ter uma quantidade tão grande de bagagem, mas isso não é padrão, porque tem gente que está entrando como turista com uma quantidade grande de bagagem e não está tendo problemas. Mas assim, você tem que lembrar que eles também analisam isso. Se você fala que você vai ficar, sei lá, 2 semanas aqui e você traz 2 bagagens de 23 quilos, é um pouco estranho. O turista vem aqui para gastar. E aí se te pergunta quanto dinheiro você não tem muito dinheiro, um pouco estranho. Então você tem que analisar também as possibilidades de perguntas, de respostas e que tem que ter coerência com o objetivo da tua viagem, entendeu? Porque esse é o principal ponto. Qual é o objetivo da tua viagem e o que você tem para comprovar que esse é realmente o seu objetivo. E aí, inclusive, eu gostaria de falar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tenho um documento argentino, eu tenho residência. Tem uns 2 dias que eu estou aqui em Buenos Aires, que eu retornei do Brasil. E quando eu fui fazer o check-in pela Gol, inclusive a mulher me perguntou, né, se eu tinha DNI. Porque se eu não tivesse DNI, eu teria que obrigatoriamente ter passagem de volta, senão ela não me deixaria embarcar. E aí eu aproveitei e perguntei para ela como é que estava a situação. Por quê? Porque a princípio toda essa questão estava ocorrendo na imigração da Argentina e que não estava sendo falado no Brasil. Aí ela falou que realmente eles estavam exigindo e tudo mais, mas que não tinha saído nenhuma nota oficial, mas que pela Gol, se você não tivesse o seu documento argentino, você teria que ter passagem de volta, seja de ônibus ou de avião. Então vocês puderam ver que por agora vai depender do agente migratório que te atender, porque ainda não saiu uma nota oficial, entendeu? Então é um pouco relativo, mas aqui já deu para vocês terem uma ideia de como que está acontecendo realmente. Tem gente que não está conseguindo ingressar e tem gente que está conseguindo com facilidade, tá bom? Cada caso é um caso, mas a nossa intenção é esclarecer todas as possibilidades. Nossa recomendação, mantenha calma, fale a verdade, tenha como comprovar tudo aquilo que você está falando, que a probabilidade de dar certo é muito grande. E se é a sua primeira vez que você está viajando para fora do país, não esqueça de ver o outro vídeo que já foi postado semana passada sobre todo esse processo, né, de como você preparar sua mala. Também eu dei algumas dicas de algumas coisas que você tem que levar em consideração, alfândega e tudo mais. Essa aqui é a parte mais da entrevista mesmo. Lógico que eu falei das coisas que poderiam ser um pouquinho mais complicadas, mas existem outras coisas, como vão pedir sua foto, sua digital, vão pedir o número do voo, mas aí são detalhes que eu já falei lá no outro vídeo, só para você saber tudo que pode acontecer ali. Então é muito importante que você veja esse vídeo e também veja o outro para você ter as informações bem redondinhas, beleza? Então é importante, quer estudar e viver na Argentina? Fale com a Intercam-Medicina, a gente está aqui para te ajudar. O certificado só tem a acrescentar conhecimento para você e facilitar a sua vida na universidade, não é um empecilho. Questão de visto de estudante, isso é normal em vários países, então não criem uma grande problemática em cima disso, tá bom? E qualquer coisa, fala com a Intercam que a gente está aqui para te ajudar. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente também tem pessoas da equipe ali em horário comercial disponíveis para tirar dúvidas no direct. Tem dúvida? Manda lá, a gente está aqui para te ajudar, para te assessorar e você viver realmente o seu sonho, tá bom? Então é muito importante que você fale conosco, porque a gente está sempre antenado de tudo que está acontecendo para facilitar a sua vida, beleza? Lembrando que aqui no YouTube as informações chegam um pouquinho mais devagar. Lá no Instagram é muito mais rápido, então sinceramente eu te aconselho a nos seguir lá para você ficar atualizado de todos os assuntos. Então mantenha o foco no seu sonho, tá? Qualquer atualização, modificação, a gente vai atualizar vocês aqui no YouTube e no Instagram. E é isso, gente. Quero muito ver vocês na universidade. Tchau, tchau.